Capítulo 18. Tendo feito essa oração, Jesus saiu com seus discípulos e passou para o outro lado do vale de Cedron, até um lugar onde havia um jardim. Ele e os discípulos entraram no jardim. Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus e seus discípulos costumavam ir ali. Então, Judas guiou os soldados romanos e os guardas enviados pelos principais sacerdotes e fariseus até o jardim. Eles traziam lanternas, tochas e espadas. Jesus, ciente de tudo que estava para acontecer, saiu para encontrá-los. Ele disse: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Os soldados recuaram, desconcertados. Judas, o traidor, se destacava no grupo. Jesus perguntou outra vez: "Vocês estão atrás de quem?" Eles responderam: "De Jesus, o Nazareno." "Já disse que sou eu. Então, se estão atrás de mim, deixem os outros irem." Isso confirmou as palavras de sua oração: "Não perdi nenhum dos que me deste." Nesse momento, Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a da bainha e feriu o servo do sacerdote principal, decepando sua orelha direita. Malco era o nome do servo. Mas Jesus ordenou a Pedro: "Guarde a espada. Está pensando que não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então, os soldados romanos, o comandante deles e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eles o levaram primeiro a Anás, sogro de Caifás. Esse Caifás era o sacerdote principal naquele ano. Foi Caifás que lembrou os judeus de que seria melhor para eles se um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sacerdote principal, e ele foi com Jesus até o pátio da casa de Caifás. Pedro teve de ficar do lado de fora. Então, o outro discípulo saiu, falou com a moça que cuidava da entrada, e Pedro pôde entrar. A moça que cuidava da entrada perguntou a Pedro: "Você não é um dos discípulos desse homem?" Ele disse: "Não, não sou." Então, os servos e os guardas acenderam uma fogueira, por causa do frio, e estavam aconchegados a ela, aquecendo-se. Pedro juntou-se a eles, tentando se aquecer também. Enquanto isso, Anás interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e dos seus ensinos. Jesus respondeu: "Falei abertamente, em público, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Tudo foi dito em público. Não disse nada às escondidas. Então, por que sou tratado como conspirador? Pergunte aos que me ouviram. Eles sabem muito bem o que eu disse. Minhas palestras foram dadas às claras." Ao ouvir essa resposta, um dos guardas o esbofeteou, dizendo: "Como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal?" Jesus reagiu: "Se eu disse alguma coisa errada, prove. Mas se falei a verdade, por que a agressão?" Então, Anás o enviou, ainda amarrado, ao sacerdote principal Caifás. Enquanto isso, Simão Pedro continuava se aquecendo perto da fogueira. Foi quando um dos que estavam ali perguntaram: "Você não é um dos discípulos dele?" Ele o negou: "Eu não." Um dos servos do sacerdote principal, parente do homem cuja orelha Pedro havia decepado, desconfiou: "Eu não vi você no jardim com ele?" Mais uma vez, Pedro negou. Em seguida, o galo cantou. Jesus foi levado da presença de Caifás para o palácio do governador romano. Era de manhã bem cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, porque isso os impediria de participar da Páscoa. Então, Pilatos foi até onde eles estavam e perguntou: "Que acusações vocês apresentam contra este homem?" Eles disseram: "Se ele não tivesse feito nada de errado, acha que estaríamos aqui?" Pilatos respondeu: "Vocês o pegaram, julguem-no conforme a lei de vocês." Os judeus replicaram: "Não temos autorização para matar ninguém." Isso iria confirmar a palavra de Jesus, indicando como ele iria morrer. Então Pilatos voltou ao palácio, chamou Jesus e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Você diz isso por sua conta ou alguém contou a você?" Pilatos disse: "Por acaso pareço judeu? Seu povo e seus sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez?" Jesus disse: "Meu reino não consiste naquilo que pode ser visto. Se fosse, meus seguidores lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas não sou esse tipo de rei, não um rei conforme o mundo." Pilatos insistiu: "Mas você é um rei ou não é?" Jesus respondeu: "Você pode dizer. Por ser rei,
Nasci e vim ao mundo para que pudesse dar testemunho da verdade. Aquele que se importa com a verdade e tem alguma sensibilidade a ela, reconhece a minha voz. Pilato quis saber: o que é a verdade? Então ele voltou para onde estavam os judeus e declarou: não acho nada de errado naquele homem. É costume de vocês que eu perdoe um prisioneiro na Páscoa. Querem que eu perdoe o rei dos judeus? Mas por incrível que pareça, eles gritaram de volta: não, queremos Barrabás. Barrabás era um revolucionário judeu. Capítulo 19. Pilatos então mandou que açoitassem Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. Vestiram nele um manto púrpura e chegavam perto dele dizendo: salve, rei dos judeus, e o saudavam com tapas no rosto. Depois, Pilatos tornou a sair e disse-lhes: eu o estou trazendo a vocês, mas quero que saibam que eu não acho que ele seja culpado de algum crime. Foi nesse momento que Jesus saiu, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura. E Pilatos anunciou: aí está ele, o homem. Quando os principais sacerdotes e os guardas o viram, gritaram em frenesi: crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos disse: crucifiquem-no vocês, não acho nada de errado nele. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e por essa lei ele deve morrer, porque alegou ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Ele voltou ao palácio e perguntou a Jesus: de onde você veio? Jesus não respondeu. Pilatos insistiu: você não vai falar? Não sabe que tenho autoridade para perdoá-lo e autoridade para crucificá-lo? Jesus respondeu: você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser a que tenha recebido do céu. É por isso que aquele que me entregou a você cometeu um pecado ainda maior. Diante dessa resposta, Pilatos fez o que pôde para perdoá-lo, mas os judeus gritavam: se você perdoar esse homem, não é amigo de César. Qualquer um que se diz rei está desafiando o imperador. Quando ouviu essas palavras, Pilatos deixou Jesus do lado de fora e sentou-se na cadeira de julgamento, no lugar designado Corte de Pedra, em aramaico, Gábata. Era o dia de preparação para a Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: aqui está o rei de vocês. Eles gritaram de volta: mate-o, mate-o, crucifique-o. Pilatos disse: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos cedeu ao pedido deles e entregou-o para ser crucificado. Eles levaram Jesus. Carregando sua cruz, ele rumou para o lugar chamado Colina da Caveira, em aramaico Gólgota, onde o crucificaram. E com ele 2 outros, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou escrever uma placa com os seguintes dizeres: Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. Os dizeres estavam em aramaico, latim e grego. Os principais sacerdotes foram reclamar com Pilatos: não escreva o rei dos judeus, escreva assim: este homem disse ser o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Quando o crucificaram, os soldados romanos tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, mas o manto era sem costura, uma única peça de tecido, e eles disseram: não vamos rasgá-lo, vamos fazer um sorteio para ver quem fica com ele. Isso confirmou as escrituras, que dizem: eles dividiram minhas roupas entre si e fizeram sorteio pela minha capa. Os soldados validaram as escrituras. Enquanto os soldados cuidavam deles mesmos, a mãe de Jesus, a tia dele, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena permaneceram ao pé da cruz. Jesus viu sua mãe e o discípulo a quem ele amava perto dela. Ele disse à sua mãe: mulher, aí está seu filho. E disse ao discípulo: aí está sua mãe. A partir daquele momento, o discípulo a aceitou como mãe. Vendo que tudo havia acontecido para que os registros das Escrituras pudessem se cumprir, Jesus disse: estou com sede. Havia uma caneca de vinagre ali. Alguém mergulhou uma esponja no vinagre, espetou-a numa lança e a levantou até sua boca. Depois de provar o vinagre, Jesus disse: está feito, encerrado, e curvando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia de preparação para o sábado. Por isso, nenhum corpo podia permanecer na cruz no sábado, um dia especialmente sagrado naquele ano. Os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos condenados fossem quebradas para apressar a morte deles, a fim de que os corpos pudessem ser retirados. Então os soldados quebraram as pernas do primeiro homem crucificado com Jesus, e depois do outro. Quando se aproximaram de Jesus, viram que ele já estava morto, por isso não quebraram suas pernas. Um dos soldados cortou o lado de Jesus com sua lança, e do ferimento jorraram sangue e água. Uma testemunha ocular dessas coisas apresentou um relatório preciso. Ele mesmo viu e está contando a verdade para que vocês também possam crer. Isso também confirmava as Escrituras. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Esta outra passagem também. Eles olharão aquele a quem traspassaram. Depois de tudo isso, José de Arimateia, um discípulo de Jesus, mas às ocultas, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos deu permissão e José levou o corpo. Nicodemos, que tinha ido conversar com Jesus de noite, apareceu agora, em plena luz do dia, carregando uma mistura de mirra e aloés, que pesava cerca de 35 quilos. Eles pegaram o corpo de Jesus e, de acordo com a tradição judaica de sepultamento, envolveram-no em linho com as especiarias. Havia um jardim perto do lugar onde ele havia sido crucificado, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido ainda sepultado. Então, por ser a preparação para o sábado e por estar o sepulcro pronto, deixaram o corpo de Jesus ali.